Olá, tudo bem? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, sou professor na Faculdade de Teologia e quero te dar as boas-vindas neste canal que tem como intuito levar um aprofundamento naquilo que realmente as Sagradas Escrituras querem ensinar, querem trazer. E o texto de hoje é tirado de Marcos capítulo 6, versículos 53 ao 56. Esse texto constitui-se como uma espécie de sumário trazido pelo evangelista Marcos a respeito daquilo que é a ação do ministério de Jesus. E nós vamos descobrir coisas bastante interessantes. Mas antes, eu quero te pedir que você possa curtir, que você possa comentar, que você possa compartilhar e, claro, se inscrever aqui no canal assinando, né, o sininho para as notificações, ok? Antes, então, de tudo isso, faça isso, ajude esse canal a levar este aprofundamento para mais pessoas. Vamos, sem mais delongas, ao nosso texto que diz assim: terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré e aportaram. Mal desceram do barco, os habitantes logo o reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar os doentes em seus leitos, onde quer que descobrissem que ele estava. Em todos os lugares onde entrava, nos povoados, nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças, rogando que lhes permitisse ao menos tocar na orla de sua veste. E todos os que o tocavam eram salvos. Bom, o texto começa no versículo 53, que diz assim: terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré e aportaram. Aqui há aparentemente uma contradição na localização, segundo o fluxo narrativo de Marcos. Por quê? Porque lá no capítulo 6, versículo 45, Jesus instruiu aos seus discípulos para irem para Betsaida. E Betsaida, pessoal, fica no nordeste do lago, tá? Enquanto que Genezaré é justamente no oeste. Então você está indo numa direção basicamente assim: aqui é Betsaida e aqui é a região de Genezaré. Então o texto nesse sentido ele é pouco claro em relação justamente a que estava acontecendo dentro desse período. Aí algumas especulações podem ser trazidas, algumas pessoas, não é, vão falar a respeito de um vento que levou-os para outro lugar. Por quê? Porque o texto no capítulo 6, no versículo 45, que é justamente o texto anterior a este aqui, é o momento em que Jesus anda sobre o mar, tá bom? Esse dado, inclusive, é preparatório para aquilo que nós veremos agora, tá bom? Dentro desse texto. Então vamos lá. Depois o texto diz: mal desceram do barco, os habitantes logo o reconheceram. Aqui é muito interessante que o autor coloca a palavra logo como advérbio do verbo reconhecer. E quem é que reconhece? Os habitantes dessa região. Agora, duas coisas são fundamentais. O logo é um advérbio que em grego nós pronunciamos eutis. E ele tem o sentido justamente de dar fluxo, de rapidez à narrativa. E durante todo o evangelho, esse advérbio é utilizado. O texto de Lucas é um texto rápido, né? Lucas quer acelerar o relato até chegar lá na paixão de Jesus. Esse dado é bastante interessante e aqui aparece esse advérbio traduzido na versão que eu tenho aqui como logo, tá bom? Mas em algumas outras versões e dentro dessa mesma versão de tradução que eu estou utilizando, que é a Bíblia de Jerusalém, o logo ele é traduzido por imediatamente,
rapidamente, coisas assim, ok? Então, os habitantes, de forma muito rápida, imediata, reconheceram Jesus. Agora, isso causa um contraste com a narrativa anterior, na qual Jesus caminha sobre as águas. Por quê? Porque lá, no versículo 49 do capítulo 6, os discípulos não reconheceram, mas os habitantes de Genezaré o reconheceram e de modo muito rápido. Esse dado é muito interessante. E aí nós temos o verbo reconhecer no aoristo grego, que é justamente para dar ênfase a ele. Tá? Esse dado é bastante interessante. Versículo 55 continua. Percorreram toda aquela região. O toda aqui é justamente holos em grego. Tá? E é usado frequentemente dentro deste evangelho de Marcos justamente para intensificar esse magnetismo de Jesus. Jesus atrai pessoas de todos os cantos. Esse dado é bastante interessante. Isso vai ocorrer, por exemplo, no capítulo 1, versículo 28, versículo 33, versículo 39, quando se fala de toda a Galileia, por exemplo. Tá? E aí continua o texto a mostrar justamente aquilo que é a ação de todas essas pessoas. Começaram a transportar os doentes em seus leitos. Aqui há um detalhe bastante interessante, pessoal. Por quê? Justamente pelo fato de que é o mesmo termo usado aqui, leitos, tá? Usado justamente naquele texto do paralítico. Lembra aquele paralítico que é levado até Jesus pelos seus amigos? Capítulo 2, versículos de 1 a 12, é o mesmo termo. Tá? E é muito interessante isso pelo fato de que quando nós entendemos aquele momento histórico, geralmente quando alguém realizava curas, quando alguém realizava prodígios, inclusive no mundo greco-romano esse tipo existia também. O que acontece? As pessoas achavam que ele tinha um método, um passo, como se fosse um passo a passo para a realização das curas. Então, geralmente, esse tipo de referência aqui, não é, mostra isso. Então, as pessoas achavam que se levassem leitos, a cura acontecia, ou coisas nesse sentido. É um dado cultural daquele momento que é bastante interessante. E aí o texto continua. O texto diz, onde quer que descobrissem que ele estava. Olha que dado aqui interessante. As pessoas iam para onde Jesus estava. Para onde ele se encontrasse, as pessoas iam. Esse dado é bastante interessante. Mais uma vez, ressalta esse magnetismo de Jesus, essa atração de Jesus. E aí o texto continua. Em todos os lugares onde entrava, nos povoados, nas cidades e nos campos. Aqui mais uma vez o holos, né, o todo, todos os lugares. Isso significa bastante, o autor está de alguma maneira enfatizando, não é, a importância de Jesus para essas pessoas. E aí ele lista aqui 3 locais dentro daquilo que é o conjunto de onde as pessoas habitavam na Galileia. Então é muito interessante, povoado, ou vilas, né? Depois cidades e campo. São os 3 centros onde as pessoas habitavam, moravam. E é muito interessante aqui, porque como esse texto é um sumário, ou seja, ele quer condensar aquilo que Jesus realizou até então dentro da narrativa marcana, nós temos Jesus, por exemplo, pregando em vilarejos, aqui mesmo no capítulo 6,
no versículos 6 e 36. Jesus já pregou até então em cidades, lá no capítulo 1, versículo 33, versículo 45, capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 33. E Jesus também já pregou no campo, capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 36. Então você tem, neste sentido, não é? Uma série de referências mostrando que Jesus já pregou nessas três realidades urbanas ou campesinas ou em pequenas vilas que são, não é, aquilo que compõe a região da Galileia. E é muito interessante saber que na época de Jesus, a Galileia, que é onde ele passa a maior parte do seu tempo, dentro do seu ministério, era muito habitada. Tinha muita gente que morava lá, tá bom? Então esse dado é muito interessante, era uma região bastante cheia de pessoas. Aí o texto continua, colocavam os doentes nas praças. Aqui o termo que aparece em grego é ágora. E a ágora era justamente o local onde as pessoas mais ficavam quando estavam fora de casa nas cidades. Então esse dado é muito interessante. Ele era entendido como um marketplace, como um local onde haviam comércios, as pessoas estavam ali justamente para poder negociar alguma coisa, comprar, vender. Então eu queria que você imaginasse praças aqui como os locais centrais das nossas cidades, aqui no Brasil, por exemplo, que geralmente são os locais para onde as pessoas acorrem quando querem comprar alguma coisa e assim por diante, tá bom? Então os doentes eram colocados nas praças. Agora, é muito interessante que lá também nas praças se fazia toda a discussão política, se fazia também daquele local um local de culto religioso e assim por diante. Então, trata-se de um local importante das cidades. Só que nós bem sabemos, pelo próprio Evangelho de Marcos, e aqui tem um dado muito interessante, não é? Lá no capítulo 7, no versículo 4, nós temos justamente assim. Não é? Deixa eu até pegar aqui para ler para você. Capítulo 7, versículo 4 diz assim, ó: E quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Então, o que é esse quando voltam da praça não comem sem se aspergirem? Eram os fariseus. Os fariseus muitas vezes achavam que a ágora, a praça, era o lugar impuro, onde eles talvez ali tivessem contato com muitas ocasiões de impureza. Percebe? Esse dado é bastante interessante. Então, Jesus, se os doentes estão colocados lá, é porque Jesus ia para lá. Jesus não tinha medo da impureza. Ao contrário, Jesus ia até onde aqueles que eram considerados impuros estavam. Percebe? Então, muitas vezes eu fico pensando em relação aos cristãos atuais que têm medo de enfrentar a realidade. Isso é muito mais uma atitude farisaica do que uma atitude que Jesus tomou. Percebe? Jesus ia até esses lugares. Agora, é muito interessante que dentro desta dimensão, tá, nós tenhamos justamente, não é, a mostra de que os fariseus e escribas iam até as praças ao mesmo tempo. Eles consideravam aquilo impuro, se lavavam, faziam todos os rituais de purificação, mas eles iam para lá. E eles iam para lá segundo Marcos capítulo 12, versículo 38,
para serem aplaudidos, para receberem saudações nas praças. Percebe? É muito contraditória a vida de alguém que vive como um fariseu. Condena, mas ao mesmo tempo gosta de ir para lá, não é? Fazer as coisas erradas. É muito interessante esse jogo que o texto está trazendo. E aí, o texto continua, não é? Ele disse que os doentes eram colocados nas praças, e aí, rogando que lhes permitisse ao menos tocar na orla de sua veste. Neste momento, o verbo rogar, ele é bastante importante, é o verbo parakalem, e esse verbo, ele justamente é o eco de diversos momentos em que pessoas rogam para Jesus. Por exemplo, o leproso, capítulo 1, versículo 40, depois o endemoniado lá, não é, de Gedara ou Gadara, depende da Bíblia que você pegar, não é? O Gerazeno também, enfim, o Gerasa, não é? Lá no capítulo 5, versículo 10, 12, 17, 18. Depois o líder da sinagoga, Jairo, capítulo 5, versículo 23. Esse termo, ele aparece em narrativas nas quais Jesus realiza curas, milagres, prodígios. Então é muito interessante isso. E ele literalmente poderia ser traduzido também, esse parakalem, como chamar alguém para estar ao lado. Tá bom? Tanto é que em João, lá no capítulo 14 até o capítulo 16, no evangelho dele, ele chama o Espírito Santo de quê? Paráclito. Paráclito vem justamente dessa mesma raiz verbal. Ou seja, as pessoas chamavam Jesus como se o quisessem ao lado, como um paráclito mesmo. E paráclito é o advogado, é o defensor. Nesse sentido, os doentes e os que eram considerados impuros e, portanto, estavam fora do convívio social, eles queriam experimentar da presença viva de Jesus que os resgata, que os tira daquela condição. Daí é interessante o verbo tocar que vai aparecer. Então eles rogavam para que eles pudessem tocar. E tocar nem que fosse na orla da sua veste. E a orla da veste, eu já até expliquei isso aqui em outro vídeo, se você acompanha o canal todos os dias, era justamente a franja que eles deixavam para fora, que eles chamam, dentro da tradição judaica, de tzitzit. E no plural é tziot, que eram justamente as franjas, não é, que o judeu ainda hoje coloca para fora da sua veste, que é o cumprimento do mandamento lá de Números, capítulo 15, versículos 37 a 41, que lembram justamente, não é, a aliança de Deus com o seu povo. Lembra os mandamentos. É muito interessante esse jogo aqui. Então eles queriam tocar pelo menos o tzitziot de Jesus, para mostrar justamente que Jesus é aquele que traz esta nova aliança, que traz esta salvação, não é, prometida pelos profetas e assim por diante. Então pode ser que aqui exista esse jogo de significação. E o texto termina: e todos os que o tocavam eram salvos. O verbo tocavam aqui, ele está no aoristo. Ele é um verbo principal, é um verbo de destaque. E nesse sentido, essa forma de vivenciar o processo da cura tocando era algo que eles acreditavam ser parte daquele método, parte daquele dia a dia. Tá bom, pessoal? Muito interessante o texto. Acredito que uma das grandes lições aqui é o fato de que Jesus, ele ia em todas as realidades, povoados, cidades e campos. E outra coisa que é muito interessante é justamente o fato de que ele ia até as praças, local que fariseus
consideravam impuro, ok? Então, destacando coisas que eu acho que são lições importantes dentro desse texto, são essas, e depois também o fato de Jesus ser visto como alguém, não é, que é como um advogado, um defensor daqueles que estão postos à margem da sociedade, entendidos como pessoas até amaldiçoadas em alguns casos, tá bom? Pensa nisso. Você como cristão, você se retira da realidade das pessoas, se retira da realidade da sociedade. Como cristão, você vive esta ida até aqueles que são considerados pecadores. Todos nós somos, mas a gente às vezes joga a pecha de pecador só sobre o outro, não é? Pensa nisso. Você tem vivido como Jesus, que tem compaixão, que tem misericórdia, que vai até aquele que está colocado à margem? Pensa nisso. Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!